Olá, tudo bem? Meu nome é José Roberto, pode me chamar de Zé. Oi, gente! O projeto de hoje é muito grande mesmo. É desse tamanho. Ele é praticamente o tamanho do vasinho. E esse vasinho é um dos menorzinhos que tem. A minha intenção aqui no caso é mais para mostrar que dá para fazer com um certo jeito ali, mas dá para fazer uma miniatura assim. Vamos pro vídeo? Vamos pro vídeo. Vamos ver como é que faz. Vem com a gente. Para fazer a parte de cima da cabecinha dela, essa ferramenta aqui tem 26 milímetros. Aqui o diâmetro dela. Eu estou com um pedacinho aqui, ele é um pouquinho a mais para facilitar o serviço. No caso aqui é 10 centímetros. Deixei as duas pontas mais ou menos iguais. Para fazer essa marcação, a gente dá de prender aqui na moça. Eu vou deixar ela com 2,5 aqui. Aí você vai regulando ela aqui. E faz a marquinha aqui. Agora é só tirar o excesso e deixá-la por igual. Para a gente virar essa pontinha, prende ela na morsa uma das pontas, entra com o alicate. Para dobrar aqui, faz muita força. Com o auxílio de uma chave, entra aqui no dente dela, é só puxar. Não precisa virar muita coisa não, é pouca coisa. E agora a gente vai fazer do outro lado. Ela vai ficar mais ou menos assim. Se quiser um pouquinho mais alta aqui, é só ir regulando. Ela já está com as duas ondulações aqui e aqui mais ou menos igual. E aqui no caso é a parte de cima. Nós vamos cortar depois os excessos aqui. Por enquanto não dá para dar acabamento nas pontas, mas depois a gente consegue fazer. Para fazer a asa, nós vamos usar a ferramenta. Essa tem 22 milímetros. Esse pedacinho aqui, ele tem 17 centímetros. Eu marquei o meio e a gente vai colocar ele aqui. Sempre deixando, ele vai estacionar aqui mais ou menos no meio. E na sequência, na mesma peça, a gente vai usar essa. Ela tem, essa aqui no caso tem 16 milímetros de diâmetro dela. Nós vamos entrar com ela aqui e vamos puxar. Vira ela e faz a mesma coisa. No caso aqui, a gente já tem a asinha para os dois lados. Para fazer o suporte dos vasos, nós vamos usar essa ferramenta. O diâmetro dela, daqui a aqui, é 4,5, 45 milímetros. Eu cortei essa peça aqui com 45 centímetros, mas vai sobrar material. Sempre tenha certeza que dá o círculo certinho aqui. Que essa parte aqui está retinha. Vai puxar mais um pouquinho. Deu uma puxadinha, agora dá.
essa parte retinha vai sair fora. No caso, você vai virar ao contrário aqui. Quando ela estacionar e frear, você consegue virar ao contrário. E ela vai sair assim. Agora a gente vai trabalhar ela aqui. O centro aqui dela tá fora, não tem problema. A gente vai dar uma puxadinha e dar uma alinhada nisso. Ela tem que ficar mais ou menos assim. Esse alinhamento aqui passando no meio dela. Esse excesso aqui, daqui para cá vai sair fora. Essa parte aqui vai unir com essa aqui. Do jeito que ela está aqui, ela já funciona, ela já segura o vasinho. Caso você não queira soldar aqui, não tem problema. O vasinho é bem levezinho, não vai fazer diferença nenhuma. Mas é interessante essa ponta aqui. Abrir ela mais e dar um acabamento aqui. Se você quiser unir, faz a união, não tem problema. Mas isso aqui é meio perigoso. Fazendo essa abertura, você consegue dar um acabamento aqui. Agora é só voltar ela para o lugar. Fica uma abertura aqui, mas o vasinho já está preso. Se ele ficar um pouquinho folgadinho, querendo cair, é só pôr na morsa lá, pressar ela aqui um pouquinho, para deixar numa posição legal. Agora a gente só vai dar um ângulo ao contrário. É interessante, eu gosto, deixar uns 2 centímetros aqui, para a planta ficar um pouquinho mais afastada. No caso aqui agora só falta cortar o excesso, para a gente unir essa parte na corujinha. Para fazer o corpo dela, nós precisamos de um diâmetro aqui, que dá 3,7, é o que tem esse diâmetro. O resultado é 5 centímetros. Depois eu vou fazer um vídeo com esse sistema de freio aqui, que é um pouquinho diferente e funciona bem. $30 aqui já dá para fazer. E ainda tem uma pega aqui para terminar de fazer ela. Para fazer o olhinho, essa ferramenta tem 1 centímetro, 10 milímetros aqui de diâmetro. No caso aqui já dá os 2 olhinhos dela. Para fazer a parte de dentro do olho, nós vamos usar essa ferragem aqui de 1/4. É um pedacinho, a gente vai usar um mínimo aqui. É interessante já dar acabamento nas 2 pontinhas. Vai ficar aqui. Se você perceber que essa ponta é muito distante dessa, dá uma apertadinha com a morsa, porque por enquanto ela consegue passar um pouquinho para cá. Dá um aperto pequenininho, volta. Quando você volta, aí ela assume a posição dela, que ela vai ficar. Agora é só endireitar as duas aqui, que já está pronto. Repare que essa ponta aqui ficou mais baixa do que essa. Vamos prender na morsa essa parte e essa parte. Essa aqui não. Só para ela aconchegar melhor ali. Já tá legal.
Nesse caso, que é o corpinho dela, eu não vou unir aqui, porque na verdade a gente vai tirar o excesso aqui, então não há necessidade de juntar as duas pontas. Para fazer o olhinho, nós vamos colocar ela aqui e marcar onde vai fazer o corte. Já está acabado esse lado, que é o lado da frente. São peças bem pequenininhas. Com a ajuda de um pedacinho de barra chata, é um trabalho de paciência. Tem que ter muita calma aqui. Já coloca o olhinho com a parte acabada para baixo e deixa secar. Faça isso do mesmo jeito do outro lado. O próximo passo agora é unir essas duas peças, que a gente vai usar a cola também. No caso, uma posição normal seria essa, mas você pode brincar com a coisa. Está olhando para lá, está olhando para baixo, está olhando para cima, meio de lado. Vai de você, daquilo que você imaginar. Sempre solde a parte de trás, nunca na frente, para não deformar o olhinho dela. Achou a posição que você quer, põe cola e pode soldar. O olhinho está pronto. Fiz a marca aqui de onde eu achei melhorzinho e fiz a marcação já para cortar. Procure fazer o corte aqui mais ou menos no mesmo sentido aqui do olho, para não ficar muito vão. E hoje vamos cimentar a nossa ferramenta nova. Ela aqui no caso tá mexendo muita pecinha aqui, então eu não gostei. Já aqui tá uma coisa melhorzinha. Para a parte de cima da cabeça, posicione ela e marque o excesso. Eu gosto de deixar só uma pontinha pequenininha aqui. Cortei o excesso e é interessante, antes de soldar, já dar um acabamento aqui, que fica mais fácil. Para fazer a asinha dela, para isso é interessante a gente marcar bem o formato do círculo que está ali embaixo. E a gente fazer esse corte o mais certinho possível. Eu fiz uma marquinha aqui para me ajudar depois, do lado direito, eu sei que é essa aqui. Aqui não há tanto problema, mas embaixo, por ser um corte em ângulo, é interessante já dar um acabamentinho em volta dela, para depois não ficar uma coisa que pode machucar alguém. Repare que eu deixei essa perninha aqui um pouquinho maior do que essa, pouca coisa, para ela ficar um pouquinho de lado. Dei um ângulo aqui embaixo para ficar mais fechadinho, dos dois lados, e apliquei a cola. É uma peça muito pequenininha, então vai ser mais enjoado de soldar. Pus um pouquinho de cola bem aqui, a cola escorre, no caso aqui, e uma vez seco aí já fica mais fácil. Não aplique cola aqui não, depois atrapalha o eletrodo. Para fazer o bico, ele é bem pequenininho. Nós vamos marcar aqui e cortar, fazendo
as curvaturas tudo aqui. Repare que ele, mais ou menos, ele acompanha o máximo possível aqui da curva do olhinho. Assim dá um melhor acabamento. Vou usar cola também, porque relar o eletrodo aqui, essa peça mexe, fica difícil. E agora falta dar só um acabamento por trás. Ela de frente ela tá assim. Tem um excesso aqui, aqui e uma bolinha aqui. É coisa para dar uma limpadinha, mas já tá legal. Tem uns respingos que é meio chatinho de tirar, não quer sair de jeito nenhum. Aí eu vou passar uma lima ali presa na morsa para tirar ele e dar um acabamentinho aqui nesse calombinho da solda. Com ela bem presa na morsa é facinho de tirar. Tem alguns lugares que dá acesso, tem uns lugares que é mais difícil, mas já tá legal. No caso agora a gente vai ter que usar a parte da frente pra gente colocar ela aqui e poder soldar ali. No caso aqui não vai, é mais difícil soldar. Normalmente você pode pôr um preguinho aqui ou aqui no vãozinho. Uma opção que eu vou dar é opcional mesmo, é a gente colocar uma arruela. Essa aqui é uma mais grossinha aqui embaixo. É opcional. No caso a pessoa vai pôr o parafusinho aqui, e aí no caso o vaso vai tampar o parafuso. Dependendo do parafuso colocar por aqui alguma coisa, já vai atrapalhar a figura. Ele estando aqui já não aparece. Por ser uma peça pequenininha, o que vai aqui deve dar aqui uns, no máximo umas 200 gramas de peso. Então é muito pouco, não vai fazer diferença. É um projetinho bem pequeno, é difícil de dobrar certas partes aqui, mas com jeito dá para fazer. O ideal aqui é usar para soldar na MIG. Aí você consegue soldar atrás ali tranquilo e dar um reforcinho aqui na frente. No eletrodo é mais enjoadinho, para quem né, tem mais habilidade ali é mais fácil. Eu não estou ainda no processo de aprendizado, então eu nem quis arriscar soldar na frente aqui para não deixar ela feia. Normalmente quando você solda na frente tem que ser uma coisa bonitinha, que se ficar uma solda meio bagunçada, desconfigura o desenho, não fica uma coisa muito legal. E para limpar também é difícil, né? E para vender? Para vender é meio complicado. É o que eu falei, vai pouco material, vai, mas a mão de obra você tem que levar em consideração e agregar o preço na peça em si. Uma coisa que eu queria dizer, hoje eu fiz o teste, foi a primeira vez que eu fiz o teste com essa ferramenta que a gente viu no vídeo passado, e eu gostei. Realmente ela ajudou bastante, ficou bem firme as peças ali, dá para mudar em várias posições sem ficar atrapalhando muito.
Eu realmente gostei. Vamos ver nas peças maiores como é que ela vai ficar. Dependendo, a gente vai usar aquela outra ferramenta aqui. Agora só falta pintar. Agora falta aprovar ela direitinho, bater uma tinta, ficar bonitinha e fazer parte das ferramentas, né? Que a gente tem aí. Gente, o que eu mais queria era mostrar que dá para fazer. Um eletrodo é mais difícil. Uma coisa que é importante dizer, eu não tenho lá tanta habilidade com solda no eletrodo. Estou aprendendo ainda, tem muito macete ainda para aprender. Na MIG é mais fácil fazer isso. Se você não tem lá uma experiência muito grande em cima do eletrodo, pega uns pedacinhos de ferragem, põe na mesa e vai batendo a soldinha, montando uma figura qualquer sem compromisso. Assim você vai acertando a amperagem e o tempo ali da solda, para conseguir fazer uma solda legal aqui na peça. Eu espero que tenham gostado. É uma coisinha diferente e espero que tenha ajudado em alguma coisa. No mais, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela companhia. Tchau, gente. Amo Fiquem com vocês. Deus. Tchau.